14, 28 de março. Tenho começado a olhar para o meu corpo de outra maneira. Ele tem me permitido navegar com relativa tranquilidade em meio ao caos e se tornou minha âncora no momento presente, enquanto minha cabeça pipoca entre 1000 notícias e todos os meios. Sou muito cerebral e sempre me apoiei na razão para soluções, decisões e respostas. Meu corpo era só o meio de transporte das minhas ideias e desejos. Mas diante dessa realidade louca, minha cabeça pifou e precisei recorrer à sabedoria do corpo, que não tem me deixado na mão. A respiração do yoga abre espaço dentro e fora. O suor das sessões de funcional elimina a tensão. As mãos inquietas, que limpam, cozinham e montam quebra-cabeça, organizam aquilo que a mente não está sendo capaz de formular. A alimentação regula e limpa. Meu corpo tem cuidado de mim, mesmo eu nunca tendo dado muita bola para ele. Eu, que sempre vivi enclausurada na minha própria cabeça, estou usando esse confinamento para aprender a pensar como um corpo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e colagem. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre como, em momentos de dúvida e insegurança, a arte, a literatura e o bom humor podem ressignificar a vida e abrir novos caminhos. As nossas convidadas de hoje são a escritora Amanda Foschini e a designer e colagista Jennifer Semionato. A Amanda é jornalista e trabalhou por mais de 5 anos com estratégias de conteúdo para empresas como a Vice Media e MTV Brasil. Atualmente reside em Barcelona e trabalha como escritora freelancer, além de produzir o Café com Noia, em seu perfil no Instagram, que são vídeos onde ela comenta sobre assuntos variados que vão de política ao uso adequado de ferramentas das redes sociais. Amanda vai sempre direto ao ponto, sem rodeios, e é dona de um humor ácido e bem-humorado, que combina demais com o meu e já me fez querer ser sua melhor amiga desde a primeira vez que a vi. A partir de um diário online escrito durante 80 dias de confinamento em Barcelona, porque no Brasil eu gostaria de lembrar a todas, todes e todos que ainda estamos em quarentena, apesar de não parecer, Amanda escreveu seu primeiro livro, que se chama Respira. A Jennifer é designer de interiores e mestre em desenho de produtos sustentáveis. Trabalha criando impacto visual em Barcelona, onde vive há 8 anos. Ela descobriu a colagem durante o lockdown, o que acabou se tornando em uma de suas formas de expressão. É também coautora do livro Respira e compartilha suas colagens maravilhosas e geniais no seu perfil, @NossaBossaArte no Instagram. Sejam bem-vindas ao nosso podcast, meninas. A gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje. Super animadas para conversar. Obrigada por ter a gente. Sim, que demais. Adorei a apresentação, nem parece que eu faço tudo isso, gente. Mais fácil. E já que você falou isso, nem parece que eu falo tudo isso, a gente queria que eu faço tudo isso, né? A gente queria que vocês contassem para a gente como que vocês foram parar aí em Barcelona e se conheceram e se uniram para fazer esse projeto, né? Esse livro Respira, que encantou tanta gente. Como que vocês se juntaram aí nessa história? Não, eu cheguei... Bom, quando a gente escreveu isso já faziam 8 anos, mas vão fazer quase 10 anos que eu cheguei em Barcelona. E, na verdade, eu e a Amanda, a gente se conheceu numa festa louca, né, amiga? Acho que foi assim, mais ou menos. E já faz bastante tempo, na verdade, que a gente se conheceu. Mas o Respira, na verdade, ele nasceu totalmente separado. Cada uma no seu lockdown, cada uma no seu momento, cada uma fazendo o que realmente começou a brotar dentro da gente. E sempre no meio do lockdown a gente trocava muita figurinha, puta, como é que você está levando isso, como é que você está levando aquilo e tal.
Mas depois do lockdown foi quando a Amanda veio me fazer essa proposta super bacana, porque ela fez esse diário dela, que é muito bacana, eu também acompanhava cada dia, porque ela é muito fácil de identificar com a Amanda. Então, depois disso, ela viu que eu também comecei durante a pandemia a fazer, durante a quarentena, a fazer minhas colagens, porque, como eu falei, como vocês viram, foi o meu modo de terapia para conseguir sair dessa loucura toda. E aí ela teve essa ideia maravilhosa da gente juntar forças e eu fazer parte do livro dela, onde ela me chamou para fazer as minhas colagens e falar ao mesmo tempo com os textos dela, e o que para mim foi muito fácil, na verdade, porque mesmo quando eu comecei a ler o livro dela de novo, né, eu tive que ler todos, foi muito fácil encaixar cada colagem com o texto dela, porque ao final nosso sentimento foi muito parecido em todo. Né, amiga? Não sei se você tem alguma coisa aí para acrescentar. Não, foi isso mesmo. Eu acho que eu publiquei esse livro, eu tive essa ideia, o diário nasceu como uma maneira de eu quis registrar o período, eu sou jornalista, então eu já tenho a noia do registro e de querer voltar a isso um dia, mas também como uma maneira de organizar para mim mesma tudo o que estava acontecendo, porque os primeiros dias, cabe salientar aqui, para quem vai ouvir, que a Espanha sofreu um dos lockdowns mais duros da Europa, então era do nível, você não pode sair de casa mesmo, não tinha, vou ali rapidinho e volto, não tinha nada, era enlouquecedor, assim, havia momentos que eu punha a cabeça para fora da janela e gritava, não tinha mais nada para fazer, então a escrita veio como uma maneira de organizar isso internamente, e eu comecei a ver a Jenny provando com as colagens dela como maneira de terapia, até que um dia saiu o Respira, que é a capa do livro, que é a colagem dela, que tem uma força imensa, que é uma imagem muito forte e que eu acho que condensa muito bem o momento, né? A nossa necessidade de respirar, da falta de espaço, da máscara, de tudo, né? De ser uma doença respiratória, de sabe que ataca o sistema respiratório, tudo, é muito simbólico. E ali eu tive um clique. Falei, putz, a gente precisa imprimir isso, a gente precisa colocar isso no papel e juntar essas impressões. E aí a gente se juntou à Marina, que é uma designer gráfica catalã, e a Marina também sacou muito rapidamente como juntar a imagem com um texto, de uma maneira que também comunicasse isso, né? Essa ideia de respirar e essa falta de espaço também, que a gente queria muito colocar isso no papel. E a partir daí a gente foi tocando esse projeto que a parte mais tensa dele nem foi pensá-lo, foi executá-lo não estando no Brasil durante a pandemia. É verdade que é muito complicado. Olha, não sei se todo mundo já tentou ou não, mas botar um livro para a rua, galera, ó... É bem complicado. E porque a Marisco Edições que vocês publicaram é brasileira, né? Por isso que vocês estão falando dessa dificuldade. Tá. Porque a gente nunca tinha publicado um livro. Então a gente não sabia como era isso. A gente mergulhou nessa ideia e vamos fazer virar, mas como a gente vai fazer virar? Não podia ir para o Brasil, por conta das limitações de movimento. Eu comecei a olhar umas gráficas, mas eu não tinha indicação. Eu falava, e quem vai olhar isso? Eu preciso de alguém com senso estético. Revisor, tudo, né? Um revisor. Diagramador. E, além disso, havia a preocupação da Jenny com as imagens dela. Porque um texto, gente, você imprime no papel de pão, as pessoas conseguem ler. Agora, as colagens da Jenny, porque elas são analógicas, elas não são colagens digitais. Então, tinha toda essa preocupação de conseguir plasmar aquilo que ela tinha feito na casa dela com a revista, que foi um perereco. Por essas coisas do mundo, as meninas da Marisco chegaram a mim pelo Instagram, e elas também são um projeto que nasceu na pandemia. São duas mulheres que não se conhecem, elas não se conhecem pessoalmente, e elas resolveram juntas começar essa empreitada durante a pandemia e falaram, você não quer ser a cobaia? Cara, eu falei, vamos, porque eu preciso de alguém aí. E aí, nisso, nasceu um time de mulheres muito potente, assim, porque elas, se não fosse por elas, não tinha rolado, porque elas foram os nossos olhos no Brasil, e aí a gente fazia chamada de Zoom, e elas com um papel para a Jenny ver a saturação da cor, que é uma parada que ela pode explicar depois que eu completamente me escapa, assim, não é meu universo. Mas
foi a maneira que elas salvaram a nossa vida mesmo, foi salvadora. Bom, Amanda, você fez essa obra, né, durante esse período muito específico que foi o lockdown, né? Fazer um diário desses teus dias de confinamento. Você já tinha feito em algum momento da sua história algum tipo de escrita dessa natureza, né? Você já teve em algum momento um diário? Ou ainda você já tinha escrito alguma coisa mais pessoal? Porque pelo que a gente comentou na tua introdução, né? Você trabalha como jornalista, você escreve, é a tua forma de trabalho, mas ou foi a primeira vez com a pandemia? Não, os dois. Eu faço um diário. Você faz. Eu faço, não é um diário, mas eu escrevo. Eu não sei se vocês conhecem O Caminho do Artista, o livro da Julia Cameron. Amo, eu também fiz. E ela fala do raio das páginas matinais, que eu vou falar pra você que eu não terminei O Caminho do Artista, parei no meio do caminho, porque muitas coisas que eu faço eu paro no meio do caminho. Mas a tal das páginas matinais entrou na minha vida e ficou como uma maneira que eu acho que até uma metáfora que ela mesma faz, a Julia Cameron, que é como escovar o dente do cérebro. Que, tipo, é uma limpeza cerebral que você faz pela manhã, e que eu achava uma balela quando ela começou. Eu falei, ai, minha senhora, que eu vou escrever 3 páginas todo dia de manhã, ninguém tem tempo para isso. Mas, no fim das contas, eu meio que dei uma engambelada, eu escrevo uma página por dia, eu tento escrever uma página por dia já na hora que eu acordo, antes da vida acontecer e me pegar de surpresa, por todos os imprevistos e tudo mais. E eu percebo que eu dou uma desafogada, assim, aquilo que está dando volta na minha cabeça vai para o papel. Então, eu já tenho isso, o diário é uma prática minha de terapia e de autoconhecimento que eu acho muito valiosa. Porque eu percebo que tem muita coisa que se repete, que eu não estou dando atenção, que os conflitos também se repetem depois de um certo tempo, e eu consigo fazer associações que antes, e que sem o diário talvez eu não conseguisse fazer. E a escrita pessoal, ela é super presente na minha vida também, porque eu sempre usei a escrita como uma maneira de decifrar a minha própria realidade. Então, eu sempre escrevi crônicas sobre temas que me são importantes ou que estão em voga no momento. Eu sempre uso a escrita para poder traduzir isso e se aplicar à minha realidade, e isso acaba refletindo em outras pessoas, porque eu acho que a gente é muito mais parecido do que a gente gosta de pensar. E eu descubro isso sempre que eu escrevo, as pessoas me escrevem e falam, nossa, mas eu também penso isso, pensei que era só eu. Todo dia tem uma pessoa que me escreve e fala isso. Ah, você escreveu esse texto, eu achei que era só eu que pensava isso. Então, eu acho que a escrita ela serve para isso também, assim, para a gente se encontrar, é um lugar de encontro também. Ai, de fato, a autoficção, né? Você falar da gente mesmo tem esse poder de conectar, e parece até mais forte do que a ficção, porque a pessoa se reconhece mesmo ali, pronto, né? É muito forte isso. Sim. Jenny, e você? Você trabalha como designer de interiores, né? O que para mim, para Sandra, é uma maneira artística de expressão, né? Na forma de móveis, de objetos, de ambientes e tudo. E aí, como que você descobriu a colagem, assim? Qual foi seu insight para trabalhar com esse tipo de arte durante o lockdown? Porque você poderia ter feito qualquer outra arte, certo? Você poderia ter feito aquarela, sei lá, argila, o que fosse, né? Tricô, mas você escolheu a colagem. Como que foi como que você chegou nisso? Então, na verdade, que você falou de aquarela e tudo mais, eu sou muito manitas, que falam aqui. Eu sempre estou tentando fazer alguma coisa criativa. Eu já pintei quadro, eu já pintei prato, eu já cortei, fiz móvel. Eu cada hora estou inventando um negócio na minha cabeça para fazer, porque eu preciso, essa é a minha maneira de alimentar a minha criatividade. Eu sou uma pessoa que eu necessito estar criando o tempo inteiro. Então, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho sim com design de interiores, mas também é focado mais em questão de criação de impacto e direção de arte. Então, como visual merchandising e tudo mais, escaparatismo? Visual merchandising. Vitrine, é por isso. Então, querendo ou não, eu já trabalho muito com composição em si, sabe? Então, já é algo muito natural para mim.
Então, para tudo isso, eu tenho que fazer também mood boards, então, que eu adoro fazer isso, que querendo ou não, vai uma muito colagem. para uma colagem. Então, e o cortar revista foi tipo, porque na verdade, eu não sei nem por que eu comecei a cortar revista. Porque eu acho que eu já estava aqui pintando, falei, putz, já estou de saco cheio de pintar, não tá saindo nada. E aí comecei a vir no Instagram, falei, olha essa galera que corta essas revistas. Putz, meu, vou ver qual é que é esse rolê aqui. E fui tirar umas revistas e saiu a primeira, e a primeira nem foi bacana, foi bem mequetrefe assim, mas eu falei, opa! Mas eu achei muito bacana porque a colagem em si, ao final, você cria o seu próprio quebra-cabeça. Então, tipo, eu amo quebra-cabeça. Acho demais. Eu posso ficar horas fazendo isso, bem coisa de nerd mesmo. Mas na colagem, o bacana depois que você vai descobrindo, porque ao final, a primeira que eu fiz foi simplesmente colocar imagens bonitas e tá bom. Mas depois que eu comecei a brincar disso, que para mim era uma brincadeira, foi muito sentimental. Então eu comecei a ver que, putz, hoje eu estou me sentindo meio para baixo. E a minha colagem, ela refletia muito nisso. Putz, hoje eu estou me sentindo até que eu posso enfrentar essa paranoia toda que está acontecendo. Então tudo influencia, porque olhar a revista é muito visual e as cores te influenciam, as imagens te influenciam, e isso, querendo ou não, impacta muito no seu humor. Por exemplo, eu trabalho muito com a psicologia das cores, então, como o colorama influencia no seu estado de ânimo, isso é muito importante. Você pode perceber isso no seu dia a dia, e às vezes a gente nem percebe, porque a gente está tão acostumado a ver tantas cores, tantas imagens, que você não tem noção que isso te influencia tanto, mas é o seu estado de humor totalmente através disso. Então, fazer colagem para mim começou a refletir muito isso. Começou a vir minha terapia, e cada vez que comecei a postar, eu via gente também que fala, nossa, como reflete isso que eu estou sentindo também agora. Por exemplo, tem uma que eu fiz que é o Reiniciando, que essa foi como todo mundo se identificou muito na quarentena, porque foi como um ato de grito gigante, assim como o Respira também. O Respira, e foi num dia, o Respira para mim tem muito significado essa colagem, porque foi um dia que eu estava, como a Amanda, como ela saía e gritava na janela, eu também. Eu tenho um pátio aqui fora, eu gritava como ah! Ou colocava música alta para a galera escutar. Então, tipo, ao final, acabou sendo muito um reflexo. E cortar a revista, gente, façam todos. Isso é uma terapia. É uma delícia. E olha, você bem pode ver como as cores alteram o humor, porque nessa quarentena eu pintei a minha casa de azul e amarelo até o teto. Então você já vê, né, a variação do humor. A minha casa tá inteira azul e amarelo. Nossa, amarelão, mas eu acho impressionante mesmo. É isso que ela comentou. Eu acho que tudo é comunicação, né? Tudo comunica, né? E são diferentes canais, né, para essa comunicação. Eu acho que, assim, analisando hoje, eu estava na tentativa de trazer para dentro as cores que eu via fora, sabe? Trazer para dentro da casa o sol, as cores que a gente vê fora, exatamente. Com certeza, influencia muito. É muito interessante. Trabalhar a psicologia das cores é muito interessante, porque é um mundo que você acaba descobrindo e fala, nossa, nem sabia que são cores, mas ela influencia demais no seu dia a dia. Bom, e vocês estão falando um pouco a respeito desse processo criativo durante o lockdown, e pelo que a gente observa, esse período de introspecção fez com que vocês se relacionassem de uma maneira diferente com a escrita e com a arte, né? O que foi ativado, né? Hoje, depois de um certo tempo, né, desde o início desse período, o que vocês acham que foi ativado com esse período mais dentro de casa? E o que mudou na relação de vocês com a literatura e a colagem depois desse período? Nossa. Vocês ainda se veem praticando isso da mesma forma ou até essa relação mudou ao longo do tempo? Eu acho que, para mim, com a escrita, uma coisa que foi muito notória, eu sempre precisei escrever. Quando eu sento para escrever, é porque eu preciso escrever. Eu não tenho
essa pataquada de você precisa escrever todo dia, não tenho, adoraria, eu admiro quem faz, eu não faço. Se eu tento escrever é porque eu preciso escrever, porque eu quero escrever, porque todas as vezes que eu sentei por obrigação a coisa não saía. Mas durante o lockdown eu precisava escrever todos os dias. Eu acho que talvez tenha sido o único momento da minha vida no qual eu precisava escrever todos os dias. Eu acho que era uma janela para mim mesmo, sabe? Era muito necessário. E que agora, por exemplo, já não está mais. Eu acho que quando a vida acontece de uma maneira mais normal, e que aqui na Espanha a gente está muito mais próximo de uma vida normal que aí, eu acho que você tem outros impulsos e outras válvulas de escape que te permitem, não sei, se desafogar de outras maneiras, né? Então eu já não sinto essa pulsão por escrever, eu preciso escrever, eu preciso colocar isso no papel. Claro que tem dias que eu sinto, mas não é com a mesma frequência. E com a literatura aconteceu um fenômeno muito estranho comigo, que nunca tinha acontecido. Eu acho que no começo eu não conseguia ler, porque minha concentração não me permitia ler, então eu lia notícia, coisa curta, bobeirinha, e depois eu passei a ler várias coisas, vários livros ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu nunca consegui fazer na vida, ler 3 livros ao mesmo tempo. E eu comecei com a pandemia, com o lockdown, e eu sigo. Agora, por exemplo, eu tenho o livro da manhã e o livro da noite. O livro da noite, tipo, uma coisinha mais leve, para não, né, para não perder o sono, porque a realidade já é suficiente. E de manhã, que eu tenho um nível de concentração melhor, eu leio umas coisas mais cabeçudas. E acho que essas foram as minhas mudanças. Para Jamie, eu não sei. Comigo, a arte, na verdade, ela me influenciou muito numa questão mais de autoconhecimento. Ela me abriu um lado meu, que eu acho que já existia, obviamente, mas que eu já tentei de várias veias, várias funções, e não engrenava, acho, e essa válvula de escape do collage deu um pum assim em mim, e eu comecei a descobrir um outro lado muito forte de mim, e até fazer questionamentos comigo mesma, e começa a ser um pouco reflexo mesmo, né, de você, como eu já falei isso. Então, meio como a Amanda, antes eu fazia cada dia colagem no lockdown, passava horas na minha mesa. Hoje em dia já não é tanto, mas eu sinto muita necessidade. Tem dias que eu realmente é o que me faz dar uma respirada grande, me meter na arte, colocar minha música e desligar de tudo. E quero muito continuar. Acho que encontrei um caminho muito grande que estava escondido aí, e tenho que saber como funcionar mais, mas eu realmente acho que encontrei um bom caminho. Ai, eu tô apaixonada pelas suas colagens. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Você comentou, Jennifer, que teve toda essa questão das cores. E as cores do teu trabalho foram mudando ao longo do tempo, desde a questão, né, do início, do enclausuramento até agora, que as coisas já estão começando a ficar mais normais? Você tem observado isso? As cores em si, não tanto, porque eu acho que eu gosto bastante de um tanto cromático, ai, corta aí. Gente, não, vocês não... Tá certo. Não, tá... Desculpa. Certo, eu achei que tinha parado de gravar. Ah, merda! Não, tá tudo certo. Tá gravando, eu tô vendo aqui, tá recording. Lá, então eu vou. Calma aí. Tá, porque tinha mudado. Então, na verdade, eu acho que eu sigo bastante uma linha de cores, porque, querendo ou não, é muito o meu estilo, tá, até mesmo de design em si, mas sim que eu vejo uma evolução muito grande na colagem em si. Eu acho que tanto em questão de técnica, tanto em questão compositivo, porque cada dia você vai tendo um olhar mais afinado do que você tinha no princípio, obviamente, porque como toda arte é prática também, não é só feeling, né? Você tem que praticar sempre para melhorar. Então, querendo ou não, o meu colorama se você olha o meu feed, é bastante todo meio igual, porque ao final é o que eu me identifico, mas acho que sim, tive um crescimento grande em questão de composição. E eu acho que a ideia é se melhorar sempre.
E para finalizar as perguntas, a pergunta é para as duas também. Eu queria saber que vocês contassem para os nossos milhares de ouvintes como que acontece o processo criativo de vocês. A Amanda, eu queria saber assim, a escolha do assunto nos seus vídeos também, como que você escolhe o assunto do vídeo, o roteiro, a filmagem e da sua escrita, né? Porque eu fico pensando que você falou que escreve de assuntos do dia a dia, do cotidiano. Eu vejo seus vídeos como se fossem crônicas, assim, porém faladas, né? Então eu queria que você contasse para a gente disso. E da Jenny, como que é a escolha dos materiais? Eu vi, Jenny, também que você coloca títulos nas suas colagens e as frases que acompanham as suas colagens no livro, foi você que fez? Como que você, ou foi a Amanda, enfim, uma de cada vez, né? Vamos lá. Tá, começo eu. Tá. O meu processo criativo, gente, ele é um caos, ele não existe, assim, eu adoraria ter um método, mas eu não tenho método para nada na minha vida, eu sou uma pessoa completamente desorganizada e caótica. Eu escrevo aquilo que me incomoda no momento, que me incomoda de uma maneira boa ou que me incomoda de uma maneira ruim, mas que está aqui. É o espírito do tempo, sabe? Eu vou muito por isso. Os vídeos, o Café com Noia é realmente uma crônica. Eu sou cronista, né? Isso que a Jenny falou, não, porque eu passo horas cortando. Eu cuspo os meus textos. É um cuspe. Eu não tenho... eu vou e fico horas escrevendo. Sabe o artista que se mete na cabana para escrever 45 horas? Eu não sou. O meu é uma coisa muito mais visceral e rápida. E aí depois, claro, eu trabalho, eu deixo o texto descansar, eu volto, eu olho de novo. O livro é diferente. O livro você precisa voltar para ele muitas outras vezes e entender o que vai melhor em que lugar. Mas o processo, o impulso criativo meu é muito rápido, assim, é muito cuspe. E o Café com Noia nasceu disso, que um dia de manhã eu estava tomando café, eu estava sozinha, e eu queria falar, eu não lembro qual era o tema, mas era um tema, assim, do momento. E eu queria falar com alguém, não tinha ninguém para eu falar. E aí eu liguei a câmera e eu comecei a falar. Eles não têm roteiro, eu não escrevo nada antes. Vai no pelo. E aí eu vou falando. Claro, eu dou uma pensada antes na minha cabeça, mais ou menos, porque como já é um tema que está na minha cabeça, eu já sei mais ou menos o que eu penso sobre aquilo. Então, por exemplo... O meu vídeo que mais rendeu foi o do Instagram Raiz, que eu tô cansada desse Instagram de agora. Foi muito divertido. Era porque eu tava fazendo um scroll e era tudo igual, a gente me empurrando curso online, gente querendo vender coisa, aí eu fiquei nervosa com aquilo e eu liguei a câmera e falei, então é tudo muito assim. E aí depois eu volto, no caso dos vídeos não tem como eu voltar para editar e nem nada. Composição, enquadramento, essas coisas é com a Jennifer, eu ponho esse cenário que vocês veem aqui no Zoom, que elas estão vendo, mas quem está ouvindo não, sempre é o cenário do Café com Noia, que é a mesa de jantar da minha sala. Eu não vou muito além disso, porque eu não sei compor, eu não sei entender de cores, colograma, cororama, que fala a Jennifer aí, essas coisas, eu não sei. É só a palavra mesmo, é no poder da palavra que a gente se comunica aqui. Maravilhosa. Mas isso reflete muito também como é que você é, né? Porque a Amanda é muito... eu sou muito ligada, tudo muito rápido, assim. Esse preciosismo do vou cortar um negocinho com estilete, eu vou provar. Que você até tentou, né, amiga? Eu até tentei, mas eu queria rasgar a revista no final. Eu não tenho paciência. Mas você pode rasgar, não tem problema. Eu ia rasgar, amassar, entregar tudo amassado. Falar, toma esse negócio pra vocês, que eu tô sentindo. Toma, essa amassada, é isso. Faz uma instalação. É isso. Então, o meu, não, você perguntou das frases, não, a escrita é da Amanda, né, óbvio. Eu tinha dúvida nisso mesmo, as frases que acompanham as colagens. Não, eu tenho só o título e ela escreve as frases. Mas eu escrevi tendo como inspiração a colagem dela, então eu escrevi já quando elas já estavam... Recebeu a colagem e fez uma frase para aquela colagem. Recebi a colagem na ordem exata que ela ia aparecer no livro, porque também tem isso, né? Claro, assuntos que mais ou menos estavam naquele período. Exato, então foi bem conectado também, as frases que ela faz é bem conectado com o texto e com a colagem. Sim. Né? Que tem um sentido em tudo, né? Esse campo eu deixo para ela, obviamente. E como que eu faço o meu processo de criação
Depende, porque, por exemplo, eu tenho colagens que fazem, que me mandam como trabalho, oi, send job people, e então é um processo totalmente diferente do que as colagens que eu faço a dia, que quando eu preciso me expressar, sabe? Então, tipo, quando é um trabalho já pedido, tem toda uma pesquisa antes, eu peço um pouco de um brief, então eu tenho que fazer uma pesquisa tanto de imagem, eu trabalho muito com mood boards, até mesmo para fazer o conceito da colagem, e isso também influencia as cores que eu vou usar, o que eu quero transmitir, por isso que influencia tanto a imagem quanto a textura, isso sim, mas quando é colagem do que sai da minha alma, é nada, é ficar folheando revista, escutar minha música, ver o que eu falo, e às vezes, e depois eu até começo a escrever bem assim, mequetrefe, nas minhas colagens, mas é muito também o que acabou saindo no momento, e sai muito automático também, sabe? Acaba que é o que eu estou sentindo mesmo, sem eu querer buscar, eu não busco, sabe? Ela sai. É como se fosse um tipo de diário, né? Que você faz, assim, sobre você, também. Me lembrou isso agora, assim, como se fosse um diário da artista, né? Assim. Pode ser, é boa. E projetos futuros? O que vocês têm em mente a partir de agora? Tem algo rolando já? Se puderem contar pra gente. Eu quero dominar o mundo. Eu também. Não, eu tenho. Nós também. Eu tenho. Vamos porque, juntas. na verdade, vamos todos, mulheres dominando o mundo. Eu tô super a favor desse plano aí, só me chamar que eu vou. Eu, na verdade, pouca gente sabe disso, eu tinha um livro pronto antes do Respira. A ideia era lançar justamente no ano da pandemia. E aí, como eu comecei esse processo de escrita durante o confinamento, eu falei, cara, eu vou inverter, porque o meu outro livro, ele é atemporal, eu posso publicá-lo quando eu quiser, e não tem sentido, Respira. Eu era otimista, eu achava que ia durar menos a pandemia, tá, gente? Aí eu pensei, eu vou publicar rápido, porque isso aqui vai passar. Inocente, não sabia de nada. Até agora, eu poderia ter lançado agora o livro, que ia continuar sendo atual. Então, o meu projeto eu já voltei a mexer nesse outro livro, e eu quero publicá-lo no final desse ano. Então, eu tô nesse rolê e tô com os meus freelas de conteúdo também. E também tá entre os meus planos, agora eu comecei, mas é muito, muito, muito novinho. Eu tenho o sonho de abrir uma livraria. Então, é um sonho, né, gente? Vamos ver se eu consigo realizar. Eu agora tô começando a me meter nesse mundo de entender como funciona esse setor, que aqui, pelo menos na Espanha, não é tão complicado como no Brasil. Mas tá nos meus planos também. E seria aí em Barcelona mesmo? Seria aqui em Barcelona, sim. Eu queria fazer um dos planos é uma livraria que trouxesse um pouco mais da literatura latino-americana para cá. Essa é um pouco a ideia. Ai, que legal. E sobre o seu livro, já tem título? É sobre crônicas? Não são crônicas, ele é uma autoficção, de novo, porque eu sou autocentrada, gente, me desculpem, é assim que eu funciono. Ele chama Surtada, Porém Inteira, que é um pouco a minha jornada, como é que eu vim parar aqui em Barcelona, e todos os episódios sucessivos de depressão, traições e desastres que acontecem com a gente, mas que, de alguma maneira mágica, colocam a gente no lugar que a gente precisa chegar. Então, ele eu revisitando todos esses períodos da minha vida dessa maneira um pouco humor negro que eu me comunico. E eu acho que é divertido, e eu acho que ele é, sobretudo, muito fácil de se relacionar, porque eu acho que é uma coisa pela qual todas nós mulheres passamos. A nossa síndrome de impostora, o nosso medo de bancar as nossas próprias ideias, até que uma hora é inevitável, você tem que pular do penhasco e se virar sozinho. Então, é mais ou menos sobre isso. Já me identifiquei. Já tem 2 leitoras aqui. Com certeza. Ai, que ótimo. Que ótimo. Se depender da gente, né? 2 livros você já vendeu. É um best-seller. Pois é. O Respira eu ainda não comprei. Marina já tem recebi um agora essa semana. Ai, que emoção. Mas eu vou pedir o meu, com certeza. Eu vou pra carregar ficar num lugar bonito, assim, né?
Assim que Ele é lindo. liberar a vida dessa tormenta, eu vou carregando até aí, Barcelona, pegar meu autógrafo das Venha, duas. venha, Vem, venha. amiga. Pode vir, a gente te espera aqui, todas vacinadas. Ai, sim, por favor. Um chupito de Pfizer. Eu quero qualquer coisa. Faz, eu não tô nem escolhendo. Qualquer um. Eu também. Com E você, certeza. Jenny, projetos futuros? Eu tô caminhando com a minha colagem. Agora eu acabei de fazer uma colagem para outra capa de livro, que é da Débora Andrade, que ela me escreveu. Ah, que E legal. tá lá no meu Instagram também, se vocês quiserem ver depois, é É bacana. linda. Então eu fiz para ela e eu gosto bastante desse tema de fazer capa de livro, acho muito bacana. Então eu tô tentando agora me focar um pouco mais nesse lado, porque eu também acabei de estudar design gráfico, então tô cada vez mais gostando de entrar nesse mundo. E sigo trabalhando com o meu dia a dia, criando impacto visual no meu trabalho normal de a cada dia. E nada, meus projetos são esses, conseguir seguir com a minha colagem. Massa. Então vamos para os nossos quadros? O nosso Vamos para o primeiro nosso quadro. quadro é o que me faz mais genial, que é alguma coisa que você está fazendo de bom para você nessa vida, se tornando uma pessoa, uma mulher melhor e mais equilibrada. O que te faz genial, Sandra? Bom, eu começo então falando um pouco Começa. também de colagem. Eu comecei também ano passado a fazer colagens, Marina acabou me influenciando bastante nisso. E esse ano eu comecei, já que eu fazia as colagens, eu falei, por que não fazer um texto atrelado a cada colagem, né? E falei, poxa, para escrever uma crônica, porque eu sou cronista, fazer uma crônica acaba sendo um exercício um pouco maior. Vou fazer umas poesias, porque poesia era para ser curtinho e tal. E eu nunca fui de fazer poesia. Então, para mim, tem sido um exercício muito interessante a cada semana ser, entre aspas, forçada a ter que a pensar poeticamente sobre algo a partir da colagem. Então, o processo criativo vem primeiro da colagem e a partir dessa colagem eu imagino alguma coisa e aí escrever uma poesia e tenho colocado no meu Instagram. Então, isso, Marina, tem me trazido uma certa genialidade aí nos últimos dias. E você, Bacana. Jennifer, que te faz mais genial? O meu é como o dela, o meu é colagem também. Como a gente está falando o tempo inteiro aqui. Dá até vontade de colar. Mas é isso. É o que me faz hoje em dia ser mais criativa, ter mais paciência, respirar mais. É minha válvula de escape totalmente. E já falo, gente, corta a revista, cara. É o rolê. E você, Amanda? Ai, gente, eu vou falar uma coisa que eu não gostaria de falar, mas que faz mais genial mesmo. E que foi uma outra descoberta do confinamento. É o exercício físico. Eu adoraria falar que é mentira e que não funciona, porque eu sou muito preguiçosa. Eu não gosto de fazer exercício físico, mas eu tô aqui para atestar que ele é o que me impede de ficar louca, de verdade. Então, eu descobri, como o texto que eu li na abertura do episódio da inteligência do corpo, eu acho que, principalmente eu tive inúmeros casos de depressão, eu sou uma pessoa que eu preciso olhar a minha saúde mental com muito cuidado. Eu preciso tomar conta da minha saúde mental e eu descobri que o exercício físico é fundamental para mim. Então, eu finalmente consegui encontrar uma rotina que me permita não ficar louca e que tampouco me agonie, que seja um peso. Não gosto, vou até o último minuto querendo não fazer, tô até o final da aula querendo terminar, mas depois bate o barato. Demora, mas ele vem. E ele é... O que você tem feito, Amanda? Eu faço o exercício funcional, que é um exercício muito exaustivo de HIIT, que é aquele exercício intervalado. É bem punk. Então, são 50 minutos super intensos, que eu faço em casa, porque eu não tenho coragem de voltar para academia ainda, apesar de elas estarem abertas aqui, eu tenho uma paranoiazinha do povo baforando na minha cara. Então, eu faço na minha casa pelo Zoom. E, cara, me leva para outro lugar, assim, me permite me manter mais, com uma saúde mental mais regular, sabe? Eu não tenho tantos altos e baixos como eu costumava ter antes. Então, isso me abre espaço para ser mais genial.
Maravilhosa. Eu também vivi essa transformação com o exercício. E aconselho todo mundo, depois que eu comecei a me exercitar todos os dias, já há muitos anos, nunca mais parei, assim, também acho Mas essencial você para a gosta? saúde. Mas você gosta? Então, eu não gostava, né, e eu comecei a correr, e aí eu achei meu esporte, e Olha, depois que eu comecei a correr, eu tive várias lesões, e eu comecei a procurar outros esportes, aí hoje eu faço yoga, eu faço natação, então, olha que só não fico esportista sem, ela, eu gente. caminho, ai, né, com a pandemia não tá desse jeito, né? Mas, enfim, É. com a pandemia eu tô só na yoga e caminhando. Com as minhas inúmeras lesões também deu uma prejudicada, mas a vida tá aí para a gente recuperar. Tá certa. O que me faz mais genial, você falou, o que me faz mais genial já, Amanda, é o escrever o meu próprio diário, as páginas matinais. Eu fiz esse caminho do artista o ano passado, quando começou a pandemia, eu já estava com esse livro, já tinha Uhum. tentado começar uma vez, aí quando começou a pandemia eu falei, eu vou aproveitar que eu estou em casa regularmente, né, não tenho muita variedade de horários, e vou fazer. E esse caminho do artista trouxe toda a mudança que eu gerei na minha vida, a partir Olha desde o lá. ano passado, quando eu resolvi não ser mais professora, quando eu resolvi me dedicar mais à escrita, quando eu resolvi me juntar à Sandra e a gente fazer esse projeto, ele é tão terapêutico, né, que a gente vai se conhecendo e vai ficando assim impossível a gente continuar do jeito que a gente estava, né? Ele provoca É, mudanças, acho ele é genial. muito provocador. Uhum. Ele é muito provocador. É um processo muito interessante que precisa terminar, no caso, que eu não terminei, mas o que eu fiz, ele é isso. Eu acho que o diário, ele te traz uma repetição que chega uma hora que você não pode mais ignorar aquilo, né? Isso. Você fala, cara, eu estou falando disso todo dia, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Então, eu Isso, acho que o tomar diário, uma ele te atitude. dá pistas muito importantes. E eu vejo que isso vem vindo naturalmente, né? Essa mudança de atitude, ela vai acontecendo, assim, não é assim, agora eu vou, né? Você vai escrevendo e vai se Vai defrontando com aquilo, desentupindo, né? e vai acontecendo. Ok. E o nosso próximo quadro é Minha Amiga ou Amigo Genial. Sandra tem uma amiga genial para compartilhar com a gente? Tenho, e hoje, inspirada pela Amanda e pela Jennifer, que estão aí na Espanha, eu queria falar de uma amiga minha que está aí também, só que ela mora em Madrid, que é a Gladys. A Gladys, ela foi minha professora de flamenco aqui em Curitiba há muitos anos, mais de 10 anos. E ela, muito jovem, resolveu seguir um sonho de dançar flamenco na Espanha. Só que na época ela não tinha documentos, não tinha nada, então ela chegou na cara e coragem, dançava nas ruas de Madrid, ali na Praça Maior, e foi para mim um exemplo de muita perseverança, muita força. E hoje em dia ela está super bem, ainda dança, mas não profissionalmente, assim, não em palcos, mas ela acabou estudando psicologia, está fazendo o doutorado dela, é casada, enfim, está super bem. Então, para mim, é um puto exemplo de força e de querer perseguir os sonhos. Então, essa é a minha amiga genial de hoje. E Jennifer, tem uma pra gente? Uma amiga para dar pra gente? Uma amiga. Cara, essa pergunta para mim foi a mais difícil de pensar, porque eu tenho muitas amigas geniais, na verdade. E cada vez, por sorte, eu tô mais em volta de mulheres especiais. A Amanda é uma super amiga genial, ela é forte pra caramba. E minha mãe, as minhas melhores amigas, tenho duas amigas que acabaram de ser mães também e se transformaram em outras mulheres, e eu tô, por sorte, eu não tô entrando muito no quadro da amiga em si, mas são várias mulheres que estão me rodeando, então, por sorte, eu tenho muitas amigas geniais. Maravilhosa! Assim que é bom! E você, Amanda? Minha amiga genial, que inclusive ela tem uma sessão com esse nome na newsletter dela, ela é Lai Persson, e ela sempre indica uma amiga genial. Eu não sei se ela faz semanalmente na newsletter dela, mas eu sei que de vez em quando ela faz. Que legal! E eu acho que ela é minha amiga genial porque ela me apresenta o mundo de uma maneira muito nova, assim, ela é estudiosa de tendências, então ela sempre me traz um novo olhar sobre coisas que eu não sabia. Por exemplo, ela me explicou o que é
NFT, que até agora não entendi direito, mas é ela que sabe dessas coisas de Nem tecnologia. Ela viu, ela lá e sabe. E ela sempre apresenta um olhar novo sobre uma coisa que eu já conhecia, ou ela traz uma novidade que eu nem sabia que existia. Ela é essa amiga e ela, além disso tudo, ela escreveu o prefácio do Respira também. Ela é uma grande apoiadora da minha escrita desde o começo, e eu acho que é fundamental a gente ter amigas do nosso lado que apoiem quando a gente duvida da gente mesma. Eu acho que é muito valioso ter amigas assim. Maravilhosa, é verdade. Então, inspirada na parceria de vocês, a minha amiga genial é a Sandra. Não vale a marmelada. É marmelada. Eu pensei isso quando eu estava me preparando aqui, mas eu fiquei, quando eu vi a parceria de vocês, eu falei, gente, olha essas duas, se juntaram, fizeram um trabalho tão bonito e me lembrou muito essa minha junção com a Sandra também, porque desde que eu conheci a Sandra, tudo que eu convidei ela para fazer, ela nunca falou não. Tudo ela topou. E, né, inclusive, esse nosso projeto, antes dele começar, eu falei para ela assim, Sandra, eu tô querendo fazer uma coisa de mulheres, reunir um grupo só de mulher, fazer alguma coisa. Aí ela falou assim, beleza, eu topo, mas o que será que a Marina tá pensando, sabe? Então, assim, até a gente vê, né? Quando não era nada... Até quando não era nada, ela aceitou. Então, é muito importante realmente a gente ter amigas que estão com a gente nessas aventuras. E eu acho que mais do que isso, e é uma coisa que eu sempre falo, que eu falei para a Jennifer, que eu falo sempre no meu Instagram, eu acho que a união de mulheres é uma coisa muito poderosa, que a gente não tem ideia do poder que é isso, de quando mulheres se unem, a potência que é isso. Eu acho que a gente precisa usar mais essa força. Eu também acho, Amanda, concordo com você totalmente, assim, acho que a gente foi tão podada em tantos séculos, justamente por esse poder, que quando ele vai se mostrando, até a gente se assusta, né, porque a gente não acredita, né, a gente não acredita que a gente seria capaz que a gente tem esse poder, né, a gente é ensinada a não acreditar. É isso mesmo. Verdade. Vamos junto, Marininha. O nosso próximo quadro é o Genialidade de Jerico, que é aquela coisinha que você fez na vida achando que estava arrasando, mas não tanto assim. Sandra. Não, eu também quis pegar um episódio que me lembrasse a Espanha, e uma vez eu fui sozinha para Sevilha, na Feira de Abril, que é uma festa bem típica da região ali, e eu nunca tinha viajado sozinha, fui pela primeira vez para a Espanha e tal, e na época eu não bebia quase nada. E viajando ali, né, passeando pelas casetas, né, que são os espaços onde os sevilhanos se encontram para fazer a festa dentro da festa da feira, eu acabei sendo convidada para uma caseta individual, que é como eles chamam, é uma festa particular ali. E o cara, né, o senhor, ele era, sei lá, fazendeiro, ele tinha produção, enfim, ele cuidava dos porcos, que depois virariam presunto, Ramon Ibérico, essas coisas, e aí ele falou assim, não, venha aqui, tome a mançanídea e tal, e eu, beleza, vamos tomar a mançanídea, tomei as mançanídeas, tudo feliz, e na hora de voltar para o albergue, que era assim, como se fosse um bairro, sei lá, super antigo, as ruas muito estreitas, escuras, tudo parece meio que igual. Eu não lembrava como que eu chegaria no albergue. Eu só sei que eu fiquei alegre, feliz, dando risada sozinha, de madrugada, procurando o tal do albergue por um bom tempo. Então, eu acho que, assim, não é uma coisa muito... assim, esperto de se fazer você estando sozinha, né? Não acostumada a beber, e assim, numa cidade que você não conhece ninguém, onde todo mundo está bebendo, porque é uma festa, né? Você fica andando de madrugada pelas ruas. Mas, enfim, foi uma genialidade aí que eu me lembro hoje dando risada e nada aconteceu, tá tudo certo. Mas eu falo, putz, podia ter dado ruim, né? Opa! Poderia. Jennifer, quer contar pra gente uma? Então, a minha, olha só, eu era jovem e eu fiquei encasquetada que eu queria fazer teatro, né?
Aí eu queria lá ser a nova Andréa Beltrão do rolê. e aí, Radical chique. Eu ia falar isso agora. Aí a jovem vai lá, fazendo suas aulas de teatro, não sei o que lá. E aí chega um dia, o meu professor fala, então, olha só, amanhã vai vir uma galera aí olhar, né, os jovens aí fazendo não sei o que. Vocês vêm preparados e tal. Eu falei, como assim, né? Calma aí, eu quero ser Andréa Beltrão, mas não já, assim, de repente, papum, né? Não, aí, amanhã não. Calma aí, né? Não tô preparada. Aí ele vem e começa no dia seguinte e fala, então, tem que fazer umas coreografias e tal. Ah, meu Deus. E tem que cantar. Falei, perdona? Falei, calma aí, galera. Não, né? Aí ele falou, é fácil. Aí quando eu fui ver, era pra fazer a Chiquitita. Que ótimo. Mas você passou? Claro que não, né, mano? Eu falei, sair daqui e para agora. A gente não vai fazer teatro aqui, gente. Vamos passar. A gente não tá aí, né? Não, vamos, esquece. Maravilhoso. Aí a gente acabou. A gente não fez nunca mais teatro na vida. Maravilhoso. Muito bom. E você? A minha genialidade de jirico, na verdade, nem é muito genialidade de jirico, é assim... É fazer coisas porque a gente se sente obrigada em nome de uma coisa que está em moda, que é a dancinha de rios. Eu tentei. Eu vi esse vídeo seu. Porque o Instagram entrega. E aí, gente, não vale a vergonha que você sente de você mesmo. Se você gosta e se você quer fazer, tá tudo bem, você vai lá e dança e aponta para as coisas. Eu não é uma crítica a quem faz, mas é que eu, no meu caso, estava fazendo exclusivamente porque o Instagram entrega e eu caí nessa groselha de fazer as coisas que o algoritmo entrega. Não façam isso se vocês não querem fazer, porque é um ingresso de passar vergonha para você mesmo, que você não quer, você não precisa disso. Continue fazendo aquilo que você se sente confortável em fazer. Não se renda ao algoritmo, esse é o meu conselho para você. Nossa, ótima. Mas você publicou? Eu tenho resistência. Eu publiquei, mas eu despubliquei, porque eu fiquei com muita vergonha depois. Porque Durou assistir 5 de novo minutos. esses vídeos deve ser complicado, né? Fica ali gravado, gente, pro resto da vida. Não dá. Não, isso é para adolescente, gente, que já nasceu nessa geração, nessa era, e já parece que já vem no corpo. A pessoa já nasceu sabendo fazer. Nativo digital. Digital. A minha genialidade de jirico, gente, ela nem é minha. Eu tô aproveitando a genialidade de jirico para desabafar finalmente, publicamente, que a gente estava falando de diário, né? E a genialidade de jirico, na verdade, é da minha mãe e da minha irmã que liam meus diários quando eu era adolescente. E aí eu queria esse apoio de mulheres aqui para detonar as duas mesmo. Não dá. Não pode, não é, propaganda? gente? Nossa garota propaganda faz isso. A gente tem uma garota propaganda. Que está se redimindo, ela está se redimindo agora sendo garota propaganda e ela me pede desculpa quase que diariamente quando ela lembra que ela lia meus diários. Mas a minha mãe, além de ler, zoava. O que é pior do que ler é zoar o diário da própria filha. Da própria filha. E a sua mãe já era adulta, a sua irmã já não, era cabe adulta. Lembrar. Então, assim, exatamente, Amanda, é aí que eu queria chegar. Eu sempre expliquei isso para minha irmã. Você estava fazendo seu papel de adolescente. A nossa mãe não. Então, fica aí o desabafo e o conselho para todas as mães, milhares de mães que estão nos ouvindo, que não se lê o diário dos filhos e ainda por cima não se lê e zoa, né? Não, eu acho que a intimidade e privacidade é uma parada sagrada, não dá. Sagrada, também acho. Tô até mais leve agora, né, por esse trauma. Vamos lá. Desabafou. Ufa! E o nosso último quadro é a dica genial. Sandra, tem uma dica pra gente? Tenho. Eu terminei ontem de ler pela segunda vez o Persépolis, que é o quadrinhos da Marjane Satrapi. É muito incrível esse livro. Meu Deus, a parte final, eu não conseguia largar, simplesmente. E assim, já tinha lido, né? Mas eu não lembrava tão bem. Foi assim, ó. Nossa, foi muito gostoso, porque é muito, muito completo, né? Fala desde questões religiosas, políticas, geopolíticas ali da região do Irã, até como ela enfrentou a questão de ser estrangeira
vindo do Irã, morando na Áustria, enfim, é uma leitura muito completa, muito deliciosa. É muito bacana porque eu ganhei esse livro do meu marido porque a família dele é do Irã. Então ele me deu de presente porque aconteceu justo o mesmo, né? A família dele migrou para Inglaterra, então ele me deu esse livro e é muito bacana esse livro. E é como em quadrinhos, é cômico também, é muito bonito. Vale a É pena. lindo demais. E você, Jenny, dá pra gente uma dica? Não sei se já me viram falando, mas eu tô totalmente apaixonada pela Marina Abramovic. Essa mulher, Já te vi. ela abriu um lado da minha cabeça. O livro dela é muito bom. Eu recomendo para todo mundo, ainda mais para artistas, como todas nós. Ela é muito interessante, o método dela é muito bom e a parte que ela pensa muito em todo o processo, né? Não é só na arte em si, como o processo é importante. E como que tudo isso te relaciona com você mesma, como você consegue ver você mesma e como você consegue ver você através das pessoas e como as pessoas te veem. Então, a arte é como totalmente uma ligação muito louca entre todo mundo. Nós vivemos de arte e nós nem sabemos, sabe? Então, a performance, que é a maneira que ela faz e até hoje como ela chegou, a evolução da performance dela é super interessante. O preparo físico, né? Totalmente. Treinamento. E que não acaba nada mais do que nada menos que ser mental. Então, como ela trabalha toda essa mentalidade, como ela consegue e atinge as pessoas, né? E é simplesmente aquela peça mais famosa dela, que é sentar numa cadeira e olhar para o olho de todo mundo. Isso, quando você lê, dá pele de galinha, sabe? E é incrível como as pessoas se conectam, porque como é difícil olhar uma pessoa no olho da outra, né? E ainda mais olhar em pessoas desconhecidas, e como a gente é capaz é uma janela, né? Então, tudo que ela explica é muito interessante, e é uma mulher que você vê que é tão evoluída em questão de arte, mas ela é cagada igual a gente. Ela é super insegura em várias coisas, foi super difícil ela chegar onde ela chegou. Então, também tem que ter muita paciência, persistência, saber onde você quer chegar. Eu totalmente indico ela. Muito maravilhosa mesmo. Perfeita essa dica, nossa, incrível. E você, Amanda? Eu fiquei pensando, porque obviamente vai ser um livro, né? Eu acho que esse ano, por conta de uns assuntos pessoais, eu tive que lidar com a morte. E eu acho que a gente é uma sociedade muito mal educada para a morte, né? Então, eu li, no final do ano, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. O marido dela sofreu um infarto fulminante, uma parada cardíaca fulminante, e morreu no fim de 2003, eu acho, e logo 3 anos depois, ela perdeu a filha. Então, para o marido, ele escreveu O Ano do Pensamento Mágico, e para a filha, ele escreveu um livro que chama Noites Azuis, e são livros curtinhos e fáceis de ler, mas que ela discorre sobre o luto, e como ela encara a perda das 2 pessoas mais significativas da vida dela. E eu acho que ela trata a morte de uma maneira muito lúcida, muito íntima, muito bonita, sabe? Nua, sabe? Como se a morte não carregasse o peso que carrega pra gente, esse assunto velado, sabe? Eu acho que ela tira o véu de cima desse assunto de uma maneira muito bonita e muito íntima. Então, eu acho que vale para a gente se aproximar desse assunto, que é algo que justamente nesse momento de agora é uma coisa que está tão presente na nossa vida, né? Acho que pode ser de aprendizagem e conforto. Massa. A minha dica, inspirada aqui nossos temas, para variar, eu tenho 3 dicas. Uma é o livro de colagens da Lorna Simpson. Não sei se você conhece ela, Jennifer. Uau! Que lindo, eu não conheço. É muito lindo o trabalho dela. Ela faz assim... Ela trabalha muito com os cabelos das pessoas negras, ela é uma colagista negra, então ela faz aquarelas, ela substitui o cabelo por materiais diferentes. Ela faz aquarelas, ela faz com pedras preciosas também. Que coisa linda. Muito lindo dela, Nossa, muito lindo. demais. E ela tem Instagram, chama Lorna Simpson. Eu posso te mandar depois o nome dela para você. Muito lindo. Muito.
e queria falar de 2 diários que eu li, que me marcaram muito, que foi o da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, que eu acho que é um confinamento diferente, o que ela sofreu, né, que é um confinamento de classe social, então eu acho que vale muito a pena a gente ter contato com ela, e de uma jovem que nós perdemos muito cedo, infelizmente, que é a Anne Frank, que viveu já, a gente fala desse confinamento desesperador, né, Imagina o dela. vocês viveram, então, eu refleti muito sobre isso, imagino dela, né, que ela dependia dos outros até para levar comida, né, eles não sabiam se teriam comida, porque dependia das pessoas se arriscarem suas vidas para levar comida para ela no anexo onde ela ficou confinada, né? Então, ficam essas dicas que também são escritas, esses diários são escritos de pessoas que não eram escritoras, né, assim, elas contavam das suas vidas da maneira que elas conseguiam escrever, não eram escritoras profissionais, né, e que livros comoventes, né? Então, fica aí a dica. Amanda, você termina lendo pra gente mais um pedacinho? Termino. Percebi do que sinto falta mesmo é de gente. O mundo vazio não tem graça nenhuma. E não é só de gente amiga na mesa do bar. Sinto falta da energia que as pessoas, conhecidas ou não, trazem para minha vida. Nesses dias, tenho lembrado de todas elas. Sinto falta daqueles que levavam seus cachorros ao mesmo parque que eu. A dona do Milo, o dono do Brownie, o dono da Ângela. Eu não sei o nome deles, e eles também não sabem o meu. Mas nos encontrávamos todos os dias e eles faziam parte da minha rotina. Na volta do passeio, eu sempre comprava um café para levar e trocava uma ideia com o italiano que trabalha lá. Também sinto falta dele. Acabando tudo isso, vou perguntar o nome de todos eles para poder nomear essa saudade com mais educação. Ai, que lindo. Mas... Foi ótimo. Foi ótimo. Adorei, Foi meninas. Super, eu também. Obrigada pelo Foi convite. super divertido. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. A gente que agradece vocês Não. terem essa disponibilidade, foi muito legal. Se vocês puderem, por favor, passar os arrobas de vocês, como que o pessoal pode encontrar vocês, por favor. Mandamos tudo agora para vocês no WhatsApp. Isso. E vocês avisem para a gente quando for ao ar, para a gente fazer toda... Mas quem quiser te encontrar no Instagram, qual é o seu Instagram? Qual é o Instagram? Nossos milhares de ouvintes. Os milhares de ouvintes, É desculpa, gente. É @Amanda Foschini, Foschini. Tem gente que escreve errado, depois fala que não me encontrou. Muito bem. E Jennifer? Eu tô no @nossabossa.arte. Segue nós. Segue lá, gente. E antes da gente finalizar, eu queria convidar todos os nossos milhares de ouvintes para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais, e das nossas oficinas de criatividade, que realizamos exercícios de escrita criativa e colagem. Então, o nosso clube de leitura, a gente tem 2 encontros por mês, um é o clube de escritoras mulheres, na primeira semana do mês, e o segundo é o clube de quadrinhos, que acontece na terceira semana de cada mês. E todos os eventos estão sempre abertos no Simpla, é só entrar no Instagram As Amigas Geniais, e o nosso link está na bio e se inscrever. E vem ser genial com a gente. Se vocês quiserem continuar essa conversa com sugestões, comentários ou convites, entre em contato com a gente no @asamigasgeniais no Instagram, pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.